Paz do Senhor, meus irmãos, Deus em Cristo abençoe a todos, no nome de Jesus, que a graça do nosso Deus esteja sobre cada um no nome de Jesus, amém. Vamos para mais uma explanação da nossa lição, querido, que nós vamos estar aplicando, nas nossas células, nas nossas reuniões, e nós estamos com uma série de perguntas importantes sobre a fé cristã. Já falamos aí a respeito da morte, um tema, estranho às vezes, para se discutir, mas que a gente viu o quanto era necessário a gente conversar a respeito disso, tá bom? Estamos preparados, obviamente, e levar as pessoas a estarem preparadas para quando isso chegar a todos nós, salvo aqueles que serão a geração do arrebatamento. Salvo esses, todos nós um dia passaremos por esse processo, tá joia? Mas hoje nós vamos estar falando, queridos, a respeito da oração, que é algo também muito importante na vida cristã e que às vezes uma série de perguntas, como eu orar eficientemente ou com eficácia, melhor dizendo, tá? Como eu fazer isso, tá joia? É claro que aqui nós vamos estar no sentido de assim que fala, é essa palavra deve ser dita, não, porque nós sabemos que orar é dialogar com Deus, é falar com Deus, é expressar o que está nos nossos corações, a Deus, na oração que Jesus nos deixou como modelo, a oração do Pai Nosso. O próprio texto diz que não é para a gente ficar com vã repetição, mas é para a gente realmente ter um esqueleto, um corpo, daquilo que é importante conter em uma oração. E aqui também nós não vamos estar falando a respeito ou estudando a oração do Pai Nosso, da joia, quem sabe num outro momento, mas aqui a intenção é a gente aprender a orar com eficácia, tá joia? Esse é o propósito, é uma lição mais tranquila, acredito eu, tá joia? Mas que eu acredito que vai trazer um aprendizado para todos nós, para mim, para você e para aqueles que serão ministrados, tá bom? Nessa lição, tá joia? Então, o tema de hoje vai ser como orar com eficácia. Para isso, querido, a gente quer trazer aqui para os irmãos uma fala que é usada meio na administração, meio não, é próprio da administração, que é 3 termos interessantes, que é eficácia, eficiência e efetividade, tá joia? Então a gente vai aprendendo um pouquinho disso aqui para que a gente possa entender então como que eu posso, orar com eficácia, tá joia? Então é isso que a gente vai estar trabalhando e depois ver realmente se a minha oração tem sido, feita com eficácia, tá bom? E como eu posso alcançar respostas a as minhas orações, tá joia? Nós sabemos, queridos, que a oração ou a resposta de Deus, toda oração eu entendo e creio que há uma resposta, e às vezes, a resposta de Deus, como sempre sabemos, pode não ser aquela que nós almejamos. Comigo já aconteceu algumas vezes Deus buscar uma direção de Deus, e aquilo que estava no meu coração, o meu desejo, a minha vontade, ela foi totalmente, radicalmente confrontada por Deus. E eu entendi, pela palavra, pela orientação de Deus, que aquele meu desejo, aquela minha vontade não era, correta para mim. Então, na minha oração, com eficácia, quando eu orei ao Senhor, Deus me trouxe uma resposta, que não foi a que eu queria, ou seja, em outras palavras, foi não. Eu queria isso e Deus falou, não é isso que eu tenho, para a sua vida, não é isso que eu quero. E um ditado que eu uso muito aqui na igreja, vocês já me ouviram me dizer isso, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Como Deus pode, e sempre pôde, ainda pode, mandar na minha vida, e eu ainda estou tendo um pouco de juízo, então não fiz, não tomei a decisão que no meu coração estava ardendo para tomá-la, porque a resposta de Deus foi não. Como a resposta de Deus também pode ser sim, vá em frente, é isso mesmo, a sua vontade está em consonância com a minha vontade, então dá para ir, pode ir tranquilo, ou será uma resposta de Deus, espere, calma, não é agora, não é o tempo, tá joia? Então essas serão, a resposta de Deus às nossas orações, tá bom? Mas então, para a gente atentar aqui para esses termos, como eu falei, de eficiência, efetividade e eficácia, para a gente ter uma noção quando a gente for orar, para saber, de repente eu estou orando com efetividade, mas não estou orando com eficácia, tá joia? Então o que a gente vai entender aqui? Primeiro, efetividade só está dizendo em relação a você fazer algo, tá? Por exemplo, eu estou fazendo algo com efetividade, ou seja, eu estou orando com efetividade. Todos os dias de manhã eu levanto e faço as minhas orações. Isso é efetividade, você está fazendo todos os dias como deve ser, um procedimento, um ato de todo cristão, leitura bíblica e também oração, jejum. Isso é algo que nós devemos fazer com efetividade. Precisamos de uma regularidade nisso.
Então, a efetividade está simplesmente relacionada a você praticar algo, seja correto, da forma correta ou não, mas sim você praticar. Isso é efetividade. Se você está fazendo sempre, você está fazendo com efetividade. Todos os dias estou praticando algo, tá joia? Independente se é da forma correta ou não, tá joia? Já esses outros dois termos, eficiência e eficácia, tem o pessoal chama que é pai da administração, né? Peter Drucker. Ele faz um relacionamento que eu acho interessante, que eu até deixei registrado, que diz assim, olha, Peter Drucker, né, um grande pensador da administração, ele afirmou que a eficiência é fazer a coisa da maneira certa, tá? Enquanto que eficácia é fazer as coisas certas. Nesse sentido, o resultado depende de se fazer certo as coisas certas. Tá? Então ele relaciona eficiência com eficácia. Se eu pegasse numa área de produção, vamos dizer assim, eficiência é você fazer a coisa certa com o menor custo possível, né? Ou seja, eu estou fazendo o que deve ser feito da melhor forma possível, tá joia? E isso vai me gerar uma eficácia, tá? Essa minha eficiência vai gerar lá na frente eficácia, que é propriamente dito o resultado daquilo que eu quero, tá? Então, eficiência é como que eu faço a coisa certa, é o processo que eu faço a coisa certa, e a eficácia é eu receber o resultado daquilo que eu fiz, tá joia? Então, guarda aí, efetividade é a prática de fazer algo independente se é certo ou não, efetividade, tá bom? Então eu estou sempre fazendo. A eficiência é fazer da maneira certa a coisa certa. Por exemplo, é correto orar? Sim. Como eu orar com eficiência? Tá joia? Para que eu possa ter eficácia na minha oração, ou seja, eu ter a resposta de Deus às minhas orações, tá joia? Reforçando, a resposta de Deus nunca será, talvez sim, não é que é nunca, né? Ela pode não ser sim, ela pode ser não, pode ser espere, mas a resposta de Deus é que nós desejamos. Tá joia? É claro que a gente deseja que a resposta de Deus seja igual à nossa, mas isso pode não ser a realidade, tá bom? Então, quando a gente entende esses termos de efetividade, eficiência e eficácia, abre um pouco o nosso horizonte para que a gente possa entender o que realmente Deus espera. Eu creio que Deus espera que as nossas orações sejam feitas também com efetividade, sejam feitas com eficiência e que seja eficaz, ou seja, que gere uma resposta de Deus para nós, tá joia? E é isso o propósito maior nosso aqui, é nós orarmos e através das nossas orações nós obtemos uma resposta de Deus para aquilo que nós apresentamos a Ele, tá joia? Então, nós vamos ver dois tipos de orações, tá? Eficaz e ineficaz, ou não eficaz, como queira usar o termo, tá bom? Mas a Bíblia nos dá, né, essas duas possibilidades, né, das pessoas, ou nós orarmos com, com eficácia, tá bom? Ou não, tá bom? Uma oração eficaz e uma oração não eficaz. Olha só que nós vamos estar vendo aqui algumas, como eu falei agora, textos que a gente vê que Deus está mostrando para a gente uma oração que seja ineficaz, tá bom? Uma oração que eu acredito que nenhum de nós, né, devemos prezar ou buscá-la ou fazê-la, tá joia? Então nós vamos estar vendo isso aqui dentro da Bíblia, algumas orações. Por exemplo, se nós pegarmos o texto, tá bom? Oração ineficaz. Se nós pegarmos o texto de Tiago 4:2, a palavra do Senhor diz lá que tem uma oração quando o Tiago fala que nós oramos, né, ou pedimos a Deus para gastar em nossos deleites. Então, quando uma oração ou algo que eu faço a Deus é tão somente para o meu deleite e não vê a glória de Deus, o propósito de Deus, né, eu acredito que isso é uma oração ineficaz. Tiago diz, né, que eu peço e peço mal, tá? E por isso eu não recebo, porque eu estou pensando apenas nos meus deleites, meus prazeres, sem nada a ver com a glória de Deus, tá bom? Então isso pode ser uma oração ineficaz. É como diz o apóstolo Paulo, tudo que você fazer, quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, né, nós devemos fazer isso para a glória de Deus. Então parece que até, mas eu quero orar a Deus aqui para Deus me dar um carro zero. Não está errado nisso, mas deixa que isso glorifique a Deus, ou você transmita essa glória a Deus. Se isso tão somente é para você dizer que você conquistou, você conseguiu, ou coisa desse tipo, você está fazendo uma oração ineficaz. E você pode correr sim um risco de Deus chegar e dizer não. Talvez não porque Ele nem queira, mas porque os seus propósitos, seus objetivos foram errados. Tá joia? Então, Tiago fala a respeito dessa oração
ineficaz, tá bom? Já temos outro momento que o Senhor, lá em 1 João 14, né, 5, fala justamente, 1 João 5, 14, a gente vai ver no texto aí, onde Jesus fala, João, né, fala claramente a respeito dessa confiança que nós temos nele. E quando nós pedimos alguma coisa ao Senhor, segundo a vontade dele, né, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo aquilo que lhe pedimos, já alcançamos aquilo que lhe pedimos. Ou seja, a nossa confiança ou a nossa oração, ela está em consonância, né, com a palavra de Deus. Resumidamente, se eu fosse dizer aqui, eu falando assim, olha, quando eu falo assim que eu estou orando segundo a vontade de Deus, né, é quando eu oro baseado dentro da palavra, quando as minhas orações, ela encontra, né, um encaixe dentro da palavra de Deus, tá joia? Então é isso que a gente precisa ter, esse norte, tá bom? Então, como que é uma oração, né, eficaz, tá bom? Alguma maneira de nós orarmos eficazmente. Então, a oração eficaz é quando eu oro, né, segundo a direção de Deus, segundo a vontade de Deus. Só quero abrir um parênteses aqui, que nem está na lição, mas só quando eu falo assim que orar segundo a vontade de Deus, é interessante que eu preciso ter um conhecimento bíblico. Porque como que eu vou orar segundo a vontade de Deus se eu não conheço esse Deus a quem eu estou orando? Então, uma relação de oração e conhecimento de Deus. Porque, por exemplo, como que eu vou orar, fazer uma oração segundo a vontade de Deus, que essa minha oração, ela se encaixa dentro da palavra de Deus, eu tenho um norte dentro da palavra de Deus, como que eu vou fazer se eu não conhecer a palavra de Deus? Então, quando em 1 João 5,14 diz, né, que se eu peço alguma coisa a Deus, segundo a vontade de Deus, ele me ouve, está querendo dizer que as minhas orações estão de acordo com o que a palavra de Deus nos revela, eu tenho uma probabilidade muito grande daquela minha oração está em consonância com a vontade de Deus e eu vou alcançar isso. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo assim que você precisa adaptar, né, a sua vontade, os nossos desejos, as nossas orações, à vontade de Deus. Às vezes a gente quer o contrário, que Deus cumpra simplesmente a minha vontade. E não é bem por aí, uma vez que nós entregamos as nossas vidas a Ele, e a partir de então Ele é o Senhor das nossas vidas. Tá joia? Então a gente não pode esquecer desse ato que nós fizemos, que não tem como eu dizer que eu entreguei a minha vida ao Senhor, que agora o Senhor, que Jesus, Ele é o meu Senhor, e querer que Ele só cumpra as minhas vontades. É irreal isso, é ilógico, tá bom? Então, se uma vez eu entreguei a minha vida ao Senhor, entendendo que Ele tem o melhor para mim, então eu preciso conhecer melhor esse Deus que eu professo crer e que eu entreguei a minha vida a Ele. Não faz sentido nós entregarmos as nossas vidas a Deus, né, e não conhecê-lo. É meio que estranho isso. Pegar o meu dinheiro para alguém cuidar se eu não conheço ele, vamos colocar assim, né? Eu tenho um bem e eu vou entregar alguém para cuidar desse bem para mim se eu não conheço essa pessoa, né? Fica meio que estranho isso, tá bom? Então Deus é da mesma forma, nós precisamos conhecê-lo bem, é como diz, né, o salmista no Salmo 9, em ti pois confia aqueles que conhecem o teu nome, tá bom? Então por isso que para que a gente faça uma oração com eficácia, né, uma oração eficaz, eu preciso também ter um conhecimento de Deus. Por isso que eu falo que às vezes as pessoas oram e às vezes as palavras dele acabam sendo palavras lançadas ao vento, porque não tem conhecimento nenhum de Deus para que possa fazer uma oração segundo a vontade dele. Tá joia? Olha só algumas maneiras de nós, né, orarmos eficazmente, tá bom? Tá aí na lição, vou estar lendo aqui, não vou estar fazendo questão de ler todos os textos, porque vão estar aí, tá joia? Você vai poder ler com todo, né, cuidado, atenção para poder expor depois, tá bom? Primeiro aí, ó, orando de maneira eficaz. Primeiro, ore em nome de Jesus. Eu acredito que é de conhecimento todos nós que as nossas orações, né, elas precisam ser feitas sempre em nome de Jesus, como o próprio texto diz. Você vai ler vários textos, tá bom? Ore com fé e expectativa. O que quer dizer isso? Eu vou orar crendo, acreditando que vai ter um resultado. Já pensou orar, eu acho que Deus vai ouvir minha oração, não, acho que isso não vai dar certo. É contradizer isso, é contradizente isso, tá? Então eu preciso orar com expectativa, preciso orar acreditando que Deus vai me trazer uma resposta, tá joia? Ore com santidade e obediência a Deus. Lembra daquilo que eu falei de ter o conhecimento de Deus? A oração, queridos, a gente precisa entender que às vezes a pessoa pensa assim, Deus é amor e eu vou chegando a Deus de qualquer forma. Não é bem assim. Então eu preciso realmente, quando eu vou em oração a Deus, pedir a Deus que o Espírito Santo de Deus vai me iniciar um caminho mau, confessar os meus pecados, para que eu possa então adentrar dentro da presença de Deus ou na presença de Deus e fazer a Ele as minhas petições, tá joia? Ore com humildade. A gente já falou, mesmo que nós estamos ministrando aqui a respeito, ou na série também de lições que nós tivemos aí, a respeito de vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos,
E nós falamos bem claro que não tem como desassociar esse convite das afirmações de Cristo, que é só Deus que o revela, né? Só Jesus que revela Deus, né? Ou Deus é revelado através de Jesus, Jesus revela quem Ele quer, e a quem Ele quer revelar são os humildes de coração, ou seja, aquela pessoa que reconhece a sua dependência de Deus. Isso é orar com humildade, tá bom? Ore com gratidão. Uma coisa que nunca pode faltar nas nossas orações, queridos, é realmente a gratidão a Deus. Tá? Eu estou orando por algo, uma cura, estou orando por uma direção de Deus, mas eu não posso esquecer que eu estou de pé orando ao Senhor. Então eu nunca posso deixar, né, de agradecer a Deus por aquilo que Ele já tem feito por nós. Ainda que Ele venha dizer um não para nós, ainda que Ele venha mandar nós esperarmos um pouquinho para alcançarmos aquilo, mas eu não posso esquecer dos benefícios que Deus já tem feito a nós. Tá joia? Então ore sempre com gratidão. Ore com sinceridade e precisão. Essa sinceridade, que é daquilo que a gente está falando, é colocar aquilo que está no nosso coração. Isso é dialogar com Deus, tá? Essa sinceridade diante de Deus. Essa outra coisa de precisão, eu preciso saber o que eu vou apresentar diante de Deus, tá? Eu não posso, Deus, estou orando ao Senhor, mas faz qualquer coisa aí para mim. Peraí, o que Deus vai fazer para você? Então, seja específico para Deus, né? Diga realmente para Deus aquilo que você realmente espera. Se é uma cura, Deus, eu quero que o Senhor me cure, né, de tal ato, eu quero receber um renovo do Espírito Santo, então fala para Deus, entendeu? Seja específico nas suas orações. As nossas orações não podem ser palavras lançadas ao vento. Eu vou entrar na oração diante de Deus, mas não sei nem o que eu vou pedir, nem o que eu vou falar. Não, então isso não pode. Eu preciso pensar o que eu vou dirigir a Deus, o que eu vou fazer a minha petição, qual será a minha petição a Deus, tá bom? E depois, ore também com persistência e paciência. Um dos segredos da oração de nós alcançarmos a resposta de Deus é persistência. A gente vê a palavra de Deus em vários textos, né? O Senhor nos orientando a nós perseverarmos em oração. Nós pedimos, pede, batei, né? A parábola do juiz iníquo, né, mostra claramente isso, né, a respeito da gente persistir na oração, tá joia? Então isso são algumas formas de nós orarmos, tá, com eficácia, tá joia? E alcançarmos aquilo que Deus tem para nossas vidas, aquilo que nós esperamos de Deus, que é a resposta da oração. Quando nós oramos a Deus, nós buscamos uma resposta de Deus, seja ela qual for para nós. O importante é a resposta, não é qual será. Deus vai mostrar para nós, ou dar a nós, aquela que Ele entende ser o melhor para nós, tá bom? Só concluindo aí, queridos, olha, a Bíblia oferece um sublime exemplo de oração eficaz, tá? É a mais eficaz que a gente vê no texto bíblico, você vai ver lá que é a oração que Jesus faz, né, próximo aí do seu martírio, tá joia? 3 frases ali me chamam a atenção, ele fala, Abba Pai, tudo te é possível. Então, primeiro aí ele declara realmente a sua fé em Deus, né? No poder de Deus. Deus pode fazer todas as coisas. Essa é uma coisa que tem que estar sempre nos nossos corações, tá bom? Deus pode fazer todas as coisas. Depois ele falou bem claro assim, olha, afasta de mim esse cálice, aquela oração de Jesus lá no Monte Getsêmani. Olha só, logo após a minha aflição, angústia e triste motivado pela fé, Jesus colocou sinceramente seu pedido diante de Deus. Lembra que nós falamos da sinceridade e específico? Então Jesus disse para Deus com sinceridade, olha, eu não estou querendo passar por isso não, tá joia? Mas aí depois a gente vai ver, né, a próxima coisa que seja feita a sua vontade. Mas ele disse primeiro, eu não quero passar, né, por isso não, tá? Ele é específico, ele diz para Jesus realmente aquilo que está no coração dele e ele expõe para ele o desejo dele, claro, tá? Para Deus. E a outra coisa é ele dizer bem claro que não faça o que eu quero, mas sim a sua vontade. Eu devo sempre entender que eu estou orando a Deus, pedindo a Deus uma resposta, mas que essa resposta seja a vontade dele, tá? Eu preciso sempre lembrar disso. Deus, eu estou orando porque eu preciso, eu dependo de uma resposta do Senhor, tá joia? Então, queridos, que Deus possa continuar abençoando a sua vida, tá? E que nós possamos, então, orar aí com efetividade, eficiência e que essa nossa oração seja eficaz de fato, tá bom? Como sempre, qualquer dúvida que porventura tiver, tá joia? É só nos procurar, nós estamos aí à disposição no nome de Jesus. Que Deus abençoe as suas reuniões aí no nome de Jesus, seja reunião eficaz, tá? Que Deus possa te abençoar grandemente para a glória do Senhor, que vidas sejam
né, abençoados através da sua vida como líder, no nome de Jesus. Tá joia? E lembrando, querido, já vai falando, comentando assim a respeito da Casa de Paz, incentive todos a sua célula, mesmo, né, aqueles que ainda não tomaram decisão por Jesus, a que estejam participando, tá, do dia 4 de dezembro, na nossa Escola Dominical Especial, onde nós estaremos dando, né, uma explanação a respeito desse projeto para o ano que vem, que é um projeto de evangelismo, para a gente ganhar almas para o Senhor, tá bom? Deus em Cristo te abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe a sua reunião, que Deus em Cristo possa te abençoar grandemente no nome de Jesus. Deus te abençoe.